Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal de Apocalipse e Escatologia. Meu nome é Eduardo, eu sou professor de Escatologia e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a parábola da figueira, a famosa parábola da figueira. Qual o significado dela? O que Jesus queria ensinar aos seus discípulos ao falar sobre a parábola da figueira? Nós vamos descobrir nesse vídeo. A parábola da figueira, ela está descrita em Mateus no capítulo 24, a partir do versículo 32. Nós também podemos encontrar em Lucas 21 e Marcos 13, que são os evangelhos sinóticos. Eles estão falando também da mesma passagem desse sermão escatológico de Jesus. Como você pode perceber, é importante estar atento a isso, a parábola da figueira não é um ensino isolado. Ou seja, Jesus ele não ensinou essa parábola desconectada dos outros assuntos. Ela está dentro do contexto do sermão escatológico de Jesus. E isso é muito importante para a gente entender qual o significado da parábola da figueira. Então vamos lá, vem comigo para o texto para a gente estudar e entender esses detalhes. Então Jesus começa assim, ó, aprendei, pois, a parábola da figueira. É interessante que o próprio Jesus está caracterizando o nome dessa parábola, né? Porque nem sempre Jesus ele cita o nome da parábola. A maioria das vezes é a gente mesmo que dá um nome para a própria parábola. Por exemplo, Jesus vai ensinar a parábola das 10 virgens logo depois aqui, e ele não fala, olha, aprendei a parábola das 10 virgens, né? Mas aqui ele dá um nome, né? Mostrando uma importância grande para essa parábola. Aí ele vai explicar. Quando já os seus ramos se renovam, ramos de quem? Da figueira. Quando os ramos da figueira se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Então Jesus aqui ele está utilizando uma árvore muito comum na região da Palestina, na região ali de Israel, porque os seus discípulos conheciam, todo mundo conhecia ali a figueira. Então, quando os ramos da figueira, eles sabiam que quando os ramos se renovavam, quando as folhas brotavam, eles sabiam que o verão estava se aproximando. Era um conhecimento da botânica da época, né? De observar a natureza. Se observava muito, né? O funcionamento da natureza, dos animais, das plantas. E eles sabiam que quando os ramos estavam surgindo, as folhas estavam aparecendo, o verão se aproximava. Ele vai utilizar uma comparação. Assim também, quando vocês virem, né? Quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Então perceba a comparação de Jesus? Quando os discípulos virem todas estas coisas, que coisas são essas? Já vou te explicar. Mas quando os discípulos virem todas estas coisas, eles têm que saber que está próximo às portas. Quem está próximo às portas? Jesus. Vamos entender agora. Que todas as coisas são essas? Lembra que eu te expliquei? Parábola da figueira não está desconectada do sermão. Jesus, logo acima, começou a citar vários sinais que precederiam a sua vinda. Perceba que o sermão escatológico de Jesus é composto por respostas que os seus discípulos fizeram, indagaram a ele. Então, olha lá, ó. Eles perguntaram para Jesus, Jesus, dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Então perceba que os discípulos queriam saber os sinais da vinda de Jesus e da consumação do século. Portanto, Jesus está respondendo essa pergunta. E ele vai citar sinais. Ele vai falar, olha, vai surgir falsos cristos. O cara vai falar, eu sou Cristo. E vai enganar muita gente. Vocês vão ouvir falar de guerras, de rumores de guerras. Vocês vão ver nação contra nação. Vocês vão ouvir falar de fomes, terremotos em vários lugares. Vocês vão ser atribulados, perseguidos, mortos. Vocês vão ser odiados de todas as nações por causa do nome de Jesus. Vão surgir falsos profetas. Aqui, ó, falsos profetas que vão enganar muitas pessoas. O amor vai esfriar, vai multiplicar a iniquidade, né? Então, vários sinais ele cita. O evangelho vai ser pregado em todo o mundo. Então virá o fim. Perceba que Jesus ele ensina aqui, ó, vai acontecer isso, e vai chegar o fim. Depois ele vai voltar a falar sobre o mesmo tema.
Vai aparecer o abominável da desolação. Ele está citando aqui o anticristo, né, que citou o profeta Daniel, que exige só um vídeo específico para a gente explorar, que tem muita riqueza aqui. Ele cita do anticristo, né? Aí ele até fala, ó, eis o Cristo, vão achar que que o Cristo vai aparecer, né? Vai enganar as pessoas e tal. Ele está citando sinais. Ele fala que depois da tribulação daqueles dias, Jesus vai aparecer no céu. Então tá vendo? Ó, sinais que precedem a vinda de Jesus. Sinais, então, guerras, rumores de guerras, terremotos, fomes, epidemias, vinda de Jesus. Surgimento do anticristo, perseguição, engano, vinda de Jesus. Tribulação, que vai aparecer naquele dia, que é tudo isso que ele está dizendo, vinda de Jesus. Tá vendo? Sinais que precedem a sua vinda. Aí agora ele vai trazer esse ensino, esse alerta, através de uma parábola. É só isso. Ele está resumindo através de uma parábola. Então, meus discípulos, assim como vocês, quando olham para as figueiras e veem as folhas brotando, os ramos aparecendo, vocês estão sabendo que o verão está próximo? Do mesmo jeito que vocês têm essa percepção, percebam também que quando estas coisas acontecerem, todas estas coisas que eu falei para vocês, vocês sabem que eu estou próximo às portas. Tá vendo como é que é? Eu estou próximo às portas. Ah, Eduardo, eu não sei se ele está falando da vinda dele mesmo. Tá bom, vamos para o texto correlato aqui de Lucas, tá? O texto correlato de Lucas, ele fala da parábola da figueira, a mesma coisa, ó. Quando começarem a brotar, sabeis por vós mesmo que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Tá vendo? A vinda de Cristo está associada ao reino de Deus. Os discípulos tinham esse conhecimento a partir do conhecimento de Daniel, de Zacarias. Os profetas sempre associavam a vinda do Messias com o reino de Deus. Então ele está mostrando esse sinal aqui para a gente. Tá? Então, voltando aqui para Mateus, eu quero trazer para vocês outra coisa importante. Notem que Jesus, então, está fazendo essa associação direta. Olhem os sinais dos tempos, esses acontecimentos, e reconheçam que eu estou próximo. Quando vocês virem todas estas coisas, sabeis, eu estou próximo. É isso que Jesus está ensinando com a parábola da figueira. Não tem nada a ver com o surgimento do Estado de Israel, né? Como existe essa teoria popular. Não tem nada a ver com isso. Ele simplesmente está utilizando a figueira, uma árvore comum, que os discípulos reconheciam as alterações dela como sinais que precederiam o verão, para eles observarem os sinais que ele citou, que ele ensinou, e eles devem reconhecer que a vida deles está próxima. É só isso. Tanto é que eu vou até destacar isso para vocês aqui, que eu já ia me esquecendo, que é importante. Perceba que a figueira não tem a ver com Israel, porque primeiro a Bíblia cita Israel como videira, tá? Oliveira, né? Paulo cita Israel como oliveira. A gente é ramo, são ramos naturais, né, da oliveira, os israelitas. E os gentios são os ramos enxertados. Então perceba que não é a figueira que é Israel, é outra coisa. Tanto é que Lucas, quando ele vai citar a parábola, ó, olha o que ele fala: vede a figueira e todas as árvores. Deixa eu até destacar aqui, ó. Figueira e todas as árvores. Percebe que ele não está falando de uma nação, do surgimento do Estado dessa nação. Não tem nada a ver. Ele está citando as árvores, para eles observarem o surgimento das folhas das árvores, que indicam que Jesus está próximo, né, para fazer essa comparação. É só isso. Aí o versículo 34. Olha como o versículo 34, que é um outro versículo mal interpretado, que as pessoas parece que tiram ele da Bíblia assim, ó, vamos interpretar aqui fora, né? Não vai passar aquela geração de Jesus, então tudo tinha que acontecer naquela geração. Não é isso que Jesus está ensinando. O versículo 34, ele é depois do versículo 33. Eu não posso pegar uma frase que eu tô... É que nem você pegar um corte desse vídeo aqui, ó, e tirar totalmente de contexto, vão interpretar outra coisa. Se eu pegar o 34 e tirar do contexto, vão interpretar outra coisa. Aí Jesus fala, ó, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Você está vendo que o 34 está totalmente conectado com a parábola da figueira? A geração, ó, não vai passar essa geração sem que tudo aconteça. Quando vocês virem
as folhas brotando, os ramos se renovando, no sentido metafórico. Não vai passar essa geração sem que tudo aconteça. Quando vocês virem todas as coisas que eu ensinei, guerras, rumores de guerras, perseguição, surgimento do anticristo, engano, terremotos em vários lugares, fomes, epidemias, vocês sabem que o reino de Deus está próximo. Não vai passar essa geração. A geração que verá os sinais dos fins dos tempos que Jesus ensinou é a mesma geração que verá Jesus vindo sobre as nuvens do céu. É isso que ele está ensinando. É isso que Jesus está alertando. Que esses acontecimentos eles se darão, em outras palavras, em um curto período. Não vai, começa guerras, rumores de guerra. Daqui a 100 anos, 300 anos, vai acontecer as epidemias em vários lugares. Depois, daqui a 200 anos, vai ter a fome. Não tem nada a ver. Vai ter tudo numa mesma geração. Todos estes sinais de Jesus acontecerão numa mesma geração. Isso, eu nem precisaria dessa informação de Jesus para saber disso. Claro que Jesus ele amplifica o ensino, ele clarifica, ele objetifica esse ensino. Deixa uma coisa mais simples para a gente compreender. Mas se a gente for para o profeta Daniel, por exemplo, eu já saberia que a perseguição do anticristo duraria tempos e metade de um tempo, 3 anos e meio. Eu já saberia que ela duraria metade de uma semana profética, 3 anos e meio. Quando eu vou para Apocalipse, estudar Apocalipse, se repete essa informação. Eu sei que a perseguição vai durar 42 meses, 3 anos e meio. Eu sei que vai durar 1.260 dias, 3 anos e meio. Você está vendo? Tudo vai durar em um curto período de tempo. Não vai passar a geração, não passará esta geração da parábola da figueira sem que tudo isso aconteça. Certo? Esse é o ensino de Jesus. Para a gente completar, perceba que o que Jesus está ensinando aqui? Fiquem alertas. Fiquem atentos. Né? Eu poderia colocar esse ensino como título. Tanto é que, inclusive aqui, ó, até o título aqui dessa perícope, né, ó, exortação à vigilância, é exatamente isso. Fiquem atentos. Fiquem alertas. Observem. Estejam preparados para a minha vinda. É isso que Jesus está ensinando através de parábolas. Tanto é que ele vai ensinar isso de novo. Ele vai comparar a vinda dele como um ladrão, para justamente as pessoas ficarem atentos, que também é muito mal interpretado isso daqui. Tá? Vai ter um vídeo só para isso. Mas ele está ensinando sobre vigilância. Aqui, ó, parábola do bom servo e do mal. Mesma coisa, ele está ensinando sobre vigilância, estar preparado para a vinda dele. Enquanto os bons servos vão estar preparados, outros não vão estar preparados. Em seguida, ele continua com outra parábola, das 10 virgens. Mesma coisa, ensinando sobre vigilância. Né? A gente vai ter as virgens que são prudentes, estavam preparadas, e as virgens nécias, né? Não estavam preparadas. Mesma coisa. Ele está ensinando, fiquem atentos. Observe, estejam espiritualmente preparados. Discípulos, vocês me perguntaram quais eram os sinais que precederiam a minha vinda. Está aqui, ó, eu disse para vocês. Fiquem atentos a eles agora. Tá? Fiquem atentos quando surgirem estas coisas. Vocês deverão saber que eu estou próximo. Eu estou às portas. Estou quase entrando. Estou às portas. Estou aqui, ó, pertinho. Tá? Esse é o ensino de Jesus com a parábola da figueira. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a compreender esse assunto tão importante na escatologia. E se ele foi útil para você, não esqueça de curtir esse vídeo e compartilhar esse conteúdo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui e faça parte aqui da nossa comunidade para a gente continuar aprendendo Apocalipse e escatologia. Um abraço e até o próximo vídeo.